Boa noite, Ellen. Sou Juliano. Encontrei seu canal por acaso, me inscrevi e estou acompanhando os relatos e ouvindo aos poucos conforme o tempo me permite. Ellen, ouvindo o relato da amiga Roselaine intitulado Carona Macabra, me lembrei de um fato ocorrido na década de 80 em Catiguá, interior de São Paulo. O fato aconteceu com 2 conhecidos de minha família, sendo um deles compadre do meu pai, os senhores Tião e José. Naquela época, era muito comum as pessoas trabalharem sem carteira assinada ou nem mesmo um contrato de trabalho, e isso facultava o trabalho em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Às vezes, as pessoas conseguiam trabalhar em 3, 4 lugares em uma semana. As pessoas saíam sem destino em busca de trabalho, principalmente na época da colheita do café, algodão e outros. Época do Brasil rural. Tião e José haviam combinado um serviço em um determinado local distante de onde moravam, mas o responsável por levá-los até o destino não apareceu. Esperaram por um bom tempo e nada de sua carona chegar. Em um determinado momento, passou ali na estrada uma caminhonete preta. Eles não se recordam do modelo nem do ano, mas isso é irrelevante. O motorista parou e perguntou o que eles faziam ali na estrada. Então, eles responderam que esperavam uma pessoa que os levariam para trabalhar em um determinado lugar, mas o mesmo não aparecera conforme o combinado. Então, o motorista ofereceu trabalho a eles em sua fazenda, porém, eles teriam que dormir por lá e só retornar no final de semana. Eles pensaram em ir, mas, ao mesmo tempo, também se lembraram que teriam que avisar seus familiares sobre seu paradeiro. Porém, o homem insistiu dizendo que ao chegar na fazenda dariam um jeito de avisar. Como naquela época não existia telefone celular por essas bandas, eles pensaram que haveria um telefone fixo na fazenda e ao chegar lá, ligariam para algum conhecido na prefeitura e pediriam para dar o recado em casa. Entraram na caminhonete no banco de trás e seguiram viagem para a tal fazenda que eles nem faziam ideia de onde seria. Ellen, segundo eles contam, assim que entraram na tal caminhonete, eles ficaram paralisados. Era como se estivessem hipnotizados e em alguns minutos chegaram ao tal lugar depois de passar por uma estrada muito precária, extremamente esburacada. Assim que chegaram no lugar, desceram da caminhonete e o motorista se foi. E em seguida veio um homem alto, negro, de aparência muito desagradável recebê-los e disse que o trabalho a ser feito ali seria uma cerca. Disse a eles que os mesmos deveriam dormir ali, na casa da fazenda, e que teriam água e comida. Detalhe, só havia uma casa no local, uma casa estranha. Metade dos seus cômodos eram cobertos e metade abertos, sem teto. Eles olhavam aquilo e não entendiam nada. O local era diferente, inóspito, totalmente inóspito. Eles não tinham a menor noção de onde estavam e nunca tinham visto aqueles homens antes. Sem muita alternativa, começaram o trabalho e por ali ficaram por 3 dias. Na hora da refeição, o que lhes era servido era apenas água e um pedaço de pão velho, pão duro, nada mais que isso. Eles observaram que além deles não havia mais ninguém ali, exceto o tal homem que aparecia de vez em quando. E quando aparecia e lhes falava, era sempre em tom ríspido, sem paciência para nada. Observaram também que o local tinha um ar sombrio. Não havia vegetação. O solo era árido, o ar era pesado
e estranhamente não ventava naquele lugar. Não havia nenhuma espécie de animais ou sequer aves e insetos que geralmente são encontrados em fazendas. Era tudo muito estranho. À noite, eles não conseguiam dormir, por mais cansados que estivessem. O local era demasiadamente sombrio, parecia um outro mundo. Com muita dificuldade, eles faziam a cerca na montanha da fazenda, e como tinham que acompanhar a planície, é óbvio que a cerca vinha abaixando à medida que o trabalho evoluía. Mesmo com muita dificuldade, eles continuavam a fazer, e aquilo não agradou em nada ao tal homem que estava administrando o trabalho, porque ele insistia que a cerca deveria ficar nivelada, plana. E mesmo eles explicando a ele que seria impossível, ele estava irredutível. Diante de todas as dificuldades passadas ali naqueles 3 dias, e já com medo, eles decidiram que não ficariam mais, e disseram ao tal homem que eles sequer sabiam o nome, que queriam ir embora. O homem concordou, e então, inexplicavelmente, o primeiro homem, o motorista da caminhonete, apareceu para levá-los embora. Até então, eles não o viram em nenhum momento que estavam trabalhando ali. Nem ele, nem nenhuma outra alma viva. O motorista apareceu, colocou-os na caminhonete e os levou novamente. E, novamente, a mesma sensação de hipnose. Porém, rapidamente eles chegaram à cidade, mas não a cidade onde moravam, e sim a cidade vizinha, Catanduva. Naquele momento, o motorista da caminhonete, sabendo que eles estavam sem dinheiro e longe de casa, pegou um estranho livro negro e lhes disse o seguinte: Olha, para vocês receberem os dias trabalhados, vocês terão que assinar este livro negro. Do contrário, não receberão nada. Já desconfiados de que algo não estava certo desde a tal fazenda, e com medo, eles se negaram a assinar o tal livro negro e não receberam os dias trabalhados. O homem da caminhonete, vendo que não conseguia fazê-los assinar, foi embora deixando os dois à própria sorte em Catanduva, sem um centavo no bolso. E com muita dificuldade, eles conseguiram voltar para suas casas. Tião e José nunca mais viram aqueles homens e nem a tal caminhonete. Nunca viram a estrada sinistra e sequer ouviram falar daquele lugar, no meio do nada, que mais parecia cenário de filme de terror. Tião e José ainda são vivos, mas não gostam de tocar no assunto. Quando alguém lhes pergunta algo sobre o ocorrido, eles falam pouco, sem muitos detalhes e desconversam rapidamente. E, se houve algo a mais, eles nunca disseram a ninguém. Mas eu lhes asseguro que a história é real. Eles acreditam que aquele lugar era a fazenda do próprio diabo. E aquele livro negro? Seria uma espécie de certidão ou uma escritura, um trato? O que poderia ter acontecido com eles se assinassem o tal livro? Estariam amaldiçoados? Perderiam suas almas para o inimigo? Respostas que jamais teremos por não termos acesso a todos os mistérios do mundo sobrenatural. Boa noite.